Como tirar o visto americano. Se você pretende viajar para os Estados Unidos e quer saber como tirar o seu visto, você está no vídeo correto. Hoje eu vou te falar o passo a passo para você tirar o seu visto americano, como que preenche o formulário DS-160, quais são os erros mais comuns na hora do preenchimento, como que faz para fazer o pagamento da taxa, o agendamento da sua entrevista, como que é o procedimento lá no dia da entrevista, as principais perguntas que são feitas e como que vai ser o procedimento final quando o seu visto é aprovado ou negado. As principais perguntas aí, dúvidas relacionadas ao visto americano respondidas aí no vídeo de hoje. Se você não me conhece, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem. Vem comigo saber aí o passo a passo de como tirar o seu visto americano. Lembrando que eu vou te falar de como faz para tirar o visto B1, B2, que é o visto para você fazer turismo nos Estados Unidos. Apenas para o seu conhecimento, o B1 é o visto de negócios, ou para você que trabalha numa empresa aqui no Brasil, vai participar de uma reunião lá nos Estados Unidos a trabalho, então é a categoria B1. E a B2, propriamente dita, é relacionada ao turismo, você que vai passear, sei lá, vai para Nova York, vai para Disney, para Miami, para Las Vegas, Califórnia, enfim, um monte de destino bacana lá nos Estados Unidos, é o tipo B2. Mas na hora de você fazer a solicitação ali, eles estão na mesma categoria, B1/B2, tá? Então, quando eu falar B1, B2, eu tô falando do mesmo tipo de vista. E um adendo, não quer dizer que o B1 é um visto de negócio para você que vai fazer algum compromisso profissional lá fora, quer dizer que você pode trabalhar nos Estados Unidos lá com visto B1. Não, é um visto para você participar de algum assunto relacionado a trabalho, mas você continua trabalhando aqui no Brasil, tá certo? Não te permite trabalhar lá nos Estados Unidos. E quem pode tirar o visto americano? Qualquer pessoa, gente. É um formulário chamado DS-160, você preenche ele online, no final você vai fazer o pagamento da taxa e o agendamento da sua entrevista. Qualquer pessoa pode fazer isso. O formulário DS-160 contém perguntas pessoais, é tranquilo de responder, você não precisa de uma agência ou um despachante para fazer esse procedimento para você. Qualquer pessoa é capaz de fazer isso e eu vou mostrar um pouquinho esses detalhes de como que é esse procedimento. E como que você consegue ter uma maior chance de aprovação do seu visto americano? Basicamente, gente, você tem que comprovar vínculos com o Brasil. Então o formulário DS-160, ele vai ser fundamental para fazer perguntas ali, são 13 páginas de formulário, relacionadas à sua vida pessoal, ao seu trabalho, à sua renda, para ver se você vai ter esses vínculos suficientes. Se você tem um emprego aqui no Brasil, se você tem uma empresa consolidada aqui no país, se você é uma pessoa solteira ou casada, se você tem filhos ou não, qual que é o objetivo da sua viagem, por quanto tempo você vai viajar, se você possui algum vínculo nos Estados Unidos, vão ter perguntas se você conhece alguém lá nos Estados Unidos, pode ser que essa pessoa que você conheça esteja ilegal lá nos Estados Unidos, então isso pode ser um indício, né, de que talvez você queira ficar ilegal também, ainda mais se você for visitar essa pessoa. Então, são cuidados que você tem que ter na hora do preenchimento do seu formulário, que podem ser fundamentais aí para o sucesso ou não da aprovação do seu visto. E nós vamos passar por alguns desses pontos e perguntas que são feitas para aumentar aí a sua chance de aprovação. O formulário DS-160 ele é preenchido online. Eu vou deixar o link desse formulário na descrição do vídeo. Ali o primeiro passo você vai ter que preencher a cidade que você vai fazer o seu visto e sua entrevista. Hoje a gente tem opções em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Porto Alegre. O preenchimento do formulário vão ter informações ali com seus dados pessoais, o seu nome, endereço, se você é casado, solteiro, enfim, todas as informações pessoais, o seu passaporte, esse tipo de coisa. As informações da viagem, para onde você vai viajar, quanto tempo você pretende ficar, se você já reservou o hotel, qual hotel você vai ficar, os acompanhantes, né? Você está viajando sozinho? Não, está viajando com a esposa, com o marido, está viajando em família, com filhos, quais são as pessoas que estão viajando com você, esse tipo de pergunta. O histórico de viagens é para quem tem o passaporte carimbado, aí já viajou para outros lugares, ali você vai ter que listar todos os países que você já visitou, e mesmo que você nunca visitou nenhum outro país, gente, não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que seu visto vai ser negado. Eu, por exemplo, a minha primeira viagem internacional foi para os Estados Unidos, eu tinha 18 anos, não é um perfil jovem, que é um perfil aí considerado de risco, eu era estudante, não tinha renda, e ainda assim o meu passaporte, o meu visto foi aprovado, sem ter feito nunca nenhuma viagem, né? Era a minha primeira viagem, então isso não tem nada a ver. Eu tive que comprovar de outras formas que eu tinha vínculos aqui com o país. Então, por exemplo, o meu grau, né, a minha faculdade, a minha matrícula na faculdade
foi um vínculo que eu comprovei. Então eu tinha o interesse de retornar para concluir meus estudos. Então talvez você não consiga comprovar um vínculo de uma forma, mas você consegue comprovar de outra forma. Então são por isso que são várias perguntas, para você ir enriquecendo ali esse formulário com toda a sua vida pessoal, com toda a sua parte de trabalho e viagens. Vai colocar ali os contatos que você tem, dados da sua família, pai, mãe, dados do seu trabalho, então se você trabalha CLT, se você tem empresa, enfim, ali você vai colocar renda, patrimônio, você pode preencher ali. Tem as perguntas de segurança, né, que é, por exemplo, se você já participou de alguma manifestação, manifestações ilícitas, enfim, é um monte de perguntinha lá. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se responde errado ali, acabou, já era. Então, no total, são 13 páginas cheias de perguntas. Eu vou entrar aqui na tela para você ver a carinha desse formulário e para você poder aí também preencher aí na sua casa. Estou aqui na tela com o site que a gente vai preencher o formulário DS-160 para solicitar o seu visto de turismo para os Estados Unidos. A página, como você vê, né, eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Clica nela que você vai entrar diretamente nessa página. Aqui, o formulário é todo em inglês. O que eu te recomendo, caso você não domine o idioma, é abrir no Google Chrome, né, no navegador. Clica com o botão direito aqui no formulário e vai ter essa opção, Translate de português. Toda vez que você mudar para uma nova página, ele vai voltar para o inglês, aí você tem que clicar ali e para traduzir para o português. Então aqui o primeiro passo que você tem que fazer é selecionar onde você vai tirar o seu visto. Aí vão ter todos os países em que é possível fazer isso. Aqui na parte do Brasil vão ter as cidades que a gente pode fazer, que é Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro ou São Paulo. Você vai selecionar a cidade em que você, mais próxima de você, e que você vai ter disponibilidade depois para participar, né, para frequentar a entrevista. Então, fique muito atento ao local. Aqui eu vou colocar como Brasília. Você vai preencher aqui esse código de segurança e clicar aqui, ó, Start an Application, ou se estiver em português aí para iniciar a sua aplicação. Repara aqui que ele já voltou para o inglês, então se eu quiser que traduza, eu tenho que ir de novo lá com o botão direito do mouse, colocar para português. E aqui, gente, é importante o quê? Vai aparecer um termo aqui para você concordar, você clica nele. Informações desse Application ID, você tem que salvar esse número aqui, porque é esse identificador que vai ser o número que você vai precisar caso você precise consultar o seu formulário, pegar alguma informação da sua aplicação, é esse ID. Aí você pode anotar esse número, ou que você pode também tirar um print aqui da tela, salvar aí no seu PowerPoint, no Paint, depois você salva essa tela com esse ID. E o que você tem que responder aqui é uma pergunta de segurança, porque caso você tenha que consultar ou perdeu o seu acesso, pode ser perguntada essa pergunta de segurança que eles colocam aqui. Vou traduzir para o português aqui de novo para vocês verem. São vários tipos que você vai escolher, tem que escolher somente uma. Então aqui, ó, qual é o nome da sua mãe? Você coloca aqui o campo, responde qual que é o nome da sua mãe. E aí, se você precisar acessar suas informações depois, essa pergunta de segurança vai ser feita para você. Então responda aí da maneira correta. Feito isso, vai abrir um formulário, o DS-160. É ele que você vai preencher. São 13 páginas, como eu já disse, sobre informações pessoais, do seu trabalho, da sua viagem, de quem vai com você, se você conhece alguém lá nos Estados Unidos. Então assim, gente, é um formulário com perguntas que você vai saber responder. Aqui do lado tem sempre uma orientação do que está perguntando, né? Então aqui, ó, surnames. Enter all surnames as listed in your passport. Então aqui, ó, vou traduzir para o português. Ó, digite todos os sobrenomes listados no seu passaporte. Se apenas um nome estiver listado em seu passaporte, digite esse sobrenome. Então, ali do lado, ele vai te dar essa orientação do que você vai responder. Não tem segredo aqui para você responder, porém, algumas perguntas a gente tem aí umas certas pegadinhas, que dependendo da maneira que você respondeu, pode ser motivo para negar o seu visto. Então, primeiramente, você tem que ter tempo para preencher isso aqui com calma. Eles recomendam 90 minutos para preencher. Eu recomendei pelo menos 2 horas. Vão ter informações que você vai ter que consultar. Por exemplo, tem uma pergunta aqui de todas as viagens que você já fez. Se você é uma pessoa que já viajou bastante, igual eu, já tenho 43 países que eu viajei. Tem que listar todos esses países lá no formulário. Isso requer algum tempo. Se você nunca viajou, você vai passar por essa etapa mais rápido. Tem algumas perguntas que você vai ter que pegar ali no documento, por exemplo, da sua renda, o valor exato que você ganha, talvez você não saiba de cor, né? Às vezes é um valor anual, você tem que consultar essas informações, então você vai ter que ir consultando esses documentos também, então isso pode levar até mais que 90 minutos. Então tem que fazer isso daqui com bastante calma, um dia que você estiver tranquilo, pega aí um fim de semana para você fazer na tranquilidade. Então, no mais, são informações que você vai saber responder. No final desse vídeo, eu vou te mostrar aí, caso você queira fazer
fazer esse formulário preenchido com assistência, né, no passo a passo, te mostrando, te alertando das principais dúvidas, no final você pode ter acesso ao material que eu montei, com todas aí as principais dúvidas que você pode ter, passando campo a campo do formulário para você preencher com total segurança. Então, no final do vídeo eu vou te falar como você pode ter acesso a isso. No mais, você preenche aqui o formulário, terminou ele, você vai seguir para a parte de taxas e agendamento. Eu coloquei na tela um exemplo de uma pergunta que pode gerar dúvida na hora do preenchimento, e se você preencher errado, isso pode prejudicar a aprovação do seu visto. E ao longo do formulário, como eu já te falei, tem várias perguntinhas assim que vão te gerar essa dúvida, por isso que é bacana você fazer isso com o suporte, né, te orientando quais são as respostas ali, como que você deve preencher corretamente. Então nessa daí, por exemplo, ele está perguntando se você está viajando com outras pessoas. E aí, se você estiver viajando com seu pai, com sua mãe, com familiares, amigos, esposa, marido, filhos, você vai preencher que sim e listar as pessoas que estão viajando com você. A segunda pergunta que gera mais dúvida: você está viajando com um grupo ou organização? E aí, por exemplo, vamos supor que você comprou uma viagem, uma excursão que você vai com um grupo para Orlando, para Disney, ou para Nova York, para Vegas, enfim, para qualquer lugar lá nos Estados Unidos. E aí você responde que sim. Só que esse tipo de pergunta aqui não vale para agência, tá? A agência não é grupo, não é organização. Quando você viaja numa excursão, a sua viagem é considerada individual. Aqui nesse caso, seria um grupo, uma organização, por exemplo, se você está indo, você trabalha numa emissora de TV, vai fazer uma cobertura política lá, uma cobertura de um evento esportivo, e aí você está viajando com mais pessoas. Aí seria esse caso de colocar grupo ou organização, ou do seu trabalho, né? Você está indo para uma reunião com várias pessoas, aí você coloca sim nessa pergunta. No mais, seria não. Então, ao longo do formulário, vão gerando essas dúvidas. É legal você ter esse apoio, eu já vou te falar aí como que você faz para ter esse apoio. Mas aí preencheu o DS 160, agora você vai para a parte de taxas e agendamento. O agendamento da sua entrevista no CASV e no consulado é online também. Você vai pagar a sua taxa, ela custa $160. Esse pagamento é em real, não é em dólar. Ele vai fazer uma conversão do câmbio ali no site. Você paga isso com boleto bancário ou cartão de crédito. Uma observação importante: se você pagar com boleto, vai demorar de 2 a 3 dias para fazer a compensação desse pagamento. Só vai abrir a agenda, o calendário para você agendar sua entrevista depois que compensar o pagamento. Agora, se você fizer com cartão de crédito, aprovou ali na hora, você já pode fazer o seu agendamento. São 2 agendamentos: um no CASV para você tirar a sua foto e impressão digital, e o agendamento no consulado, que é a entrevista propriamente dita. E aí você que, por exemplo, mora fora da cidade ali do consulado, tem como você agendar os 2 eventos para o mesmo dia, para facilitar a sua logística. Lembrando que se você vai renovar o seu visto, você já tem um visto de turismo, vai renovar, se você fizer no prazo até 1 ano depois da data de vencimento, você não precisa fazer a entrevista. Nesse caso, você vai fazer todo o passo a passo que eu te mostrei até agora, com o preenchimento ali do DS 160, paga a sua taxa. No final, você só agenda o CASV para fazer a foto e a impressão digital, tá? Não vai ter entrevista. Muito mais tranquilo esse processo para quem já tem o visto. E para quem é menor de 13 anos ou maior de 79 anos, também está isento da entrevista, então facilita bastante. Beleza. Preencheu seu formulário, pagou sua taxa, fez seu agendamento. Chegou o dia da entrevista. Como que é a entrevista para tirar o visto americano? Basicamente, você tem que levar os documentos obrigatórios, que é o código de confirmação do seu DS 160, aquele ID que eu te mostrei lá no início do vídeo. O comprovante do agendamento vai chegar no seu e-mail com o dia e o horário, conforme você fez ali o seu agendamento. E o seu passaporte, evidente, né? Porque se seu visto for aprovado, eles vão colocar o visto ali no passaporte. E aí, na entrevista, gente, eles já têm mais ou menos 90%, 80%, 90% da sua situação, se vai ser aprovado ou não. A entrevista ali é mais para o cônsul, para o agente dali, tirar alguma dúvida relacionada a algo que você respondeu no formulário e não ficou tão claro, ou que ele quer que você comprove de alguma forma. E aí você pode levar alguns outros documentos para ajudar nessa comprovação. Então, o que pode pegar mais ali? O que você pode levar para comprovar os seus vínculos? Lembra que eu falei do vínculo lá no início do vídeo? Como que você comprova que você vai retornar para o Brasil? Primeiro, a renda.
Se você é empregado CLT, você vai ter ali seus contra-cheques ou até mesmo a declaração de imposto de renda vai ser seu comprovante, leva ali dos últimos 3 meses. Se você é empresário, vai levar o documento da sua empresa, contrato social, o próprio imposto da sua empresa, eles vão ver ali por quanto tempo essa empresa já tá consolidada, ali se é uma empresa recente, é uma empresa mais antiga. Você pode levar o imposto de renda da pessoa física também ali, que vai ter seu prolabore, suas retiradas, então você consegue comprovar a renda também. Os autônomos, você pode aí pegar os contratos de prestação de serviço, comprovação dos pagamentos através da movimentação na sua conta bancária, né? Pega ali dos últimos 3 meses, 6 meses, isso é muito importante, né? Porque quem é autônomo, às vezes, não faz essa movimentação na conta. E pro visto isso é muito importante, porque quem é empregado, CLT, é mais fácil comprovar. Se você é autônomo, você tem que ter essa movimentação, comprovar esses recursos, essa movimentação, esses contratos, para você conseguir ali identificar que de fato você está exercendo aquele trabalho. Então, se você presta um monte de serviço ali, não tem movimento na sua conta, não tem aplicação, fica complicado para ele identificar que você tem os recursos financeiros para bancar essa viagem. Então, se você está planejando aí tirar o seu visto daqui a um tempo, já vai fazendo todo esse planejamento, essa movimentação na sua conta, já vai se organizando para conseguir ter essas provas, né, para comprovar o seu vínculo. Que mais? Quem é aposentado? Contra-cheque do INSS, comprovando, né? Às vezes você tem previdência privada, os extratos ali do pagamento na sua conta bancária, o próprio imposto de renda de pessoa física, se você ainda declara. Quem é proprietário de imóveis, contrato de aluguéis, se você declara isso no imposto de renda também, a sua IRPF também vai ser comprovante. Outras rendas, se você tem patrimônio, aplicações, vive de rendimentos de aplicações, pode pegar os extratos também aí, pelo menos dos últimos 3 meses. Se você não tem renda, se você é estudante, lembra que eu falei que meu primeiro visto nos Estados Unidos eu nunca tinha viajado, eu não tinha renda, mas eu era estudante. Então ali o comprovante da matrícula da minha faculdade foi o que me deu o meu vínculo, entendeu? E aí eu tinha os recursos do patrocinador da minha viagem. Como eu não tinha como pagar, eu comprovei com os recursos do meu pai, que foi o patrocinador, que me pagou a minha passagem, a minha viagem, e aí eu consegui a aprovação do meu visto sem problema. Então você pode adicionar, né, um patrocinador, uma pessoa aí da sua família que vai conseguir comprovar esses recursos financeiros para você. Lembrando, gente, a renda é algo muito importante, porque vamos supor que você está indo para uma viagem para Disney, aí você ganha, sei lá, 3 mil por mês, 4 mil por mês. Aí o cônsul até pode te perguntar, você sabe quanto custa uma viagem para Disney? Então, aí ele vai perguntar, tipo, quantas pessoas estão indo com você? Pode te perguntar isso. Vamos supor que você está indo em 2 pessoas, você e mais uma, de casal, por exemplo. Aí ele pode te perguntar, sabe quanto vai ficar essa viagem? Então você já tem que ter na sua cabeça mais ou menos, né? Uma viagem para Disney não é barato. Você vai ter que pagar ingresso, hotel, alimentação, transporte. Então, sei lá, você está ganhando 3 mil reais por mês, não tem investimento, não tem uma poupança para pagar essa viagem, que vai ficar pelo menos aí uns 20 mil, 30 mil reais, dependendo da quantidade de pessoas, 40, 50, 70 mil reais, né? Quem viaja aí uma família inteira. Então, você teria que ter esses comprovantes aí de uma aplicação, de uma poupança para bancar essa viagem. Então, comprovar os recursos financeiros, gente, é muito importante, tá ok? O que mais? No dia da entrevista, você tem que se manter calmo, não mostrar nervosismo. Como eu disse, são perguntas pessoais, são perguntas sobre você. Não tem nada que ele vá te perguntar que você não vai saber responder. São perguntas aí sobre a sua família, sobre os seus planos de viagem, sobre o seu trabalho, o que você faz, quanto você ganha, quanto tempo você vai ficar, se você conhece pessoas que moram lá nos Estados Unidos. E aqui, um adendo, né? Se você está indo fazer uma viagem e você até conhece alguém, mas você não vai visitar essa pessoa, não responda que você não conhece. Por quê? Você não tem vínculo nenhuma com essa pessoa. Eu, por exemplo, eu já morei nos Estados Unidos, já fiz intercâmbio, e aí, quando eu vou viajar para lá, eu nem visito essas pessoas. São as pessoas que eu conheço, moram lá e tal, mas hoje em dia eu não tenho esse contato. Então eu respondo que não. Você vai responder que conhece alguém se de fato você está indo para visitar essa pessoa, você vai ficar hospedado na casa dessa pessoa. Aí sim faz sentido você falar, né? Porque essa pessoa vai te dar o comprovante de estadia, ele pode te dar uma carta convite, aí sim vale a pena. E óbvio, né? Eu acho que eu não preciso nem mencionar nisso, se essa pessoa que você vai visitar está numa situação irregular, aí eu nem compensa você colocar isso na entrevista, porque a probabilidade de ser negado o seu visto pode ser ainda maior. Aí nesse caso, o ideal é que você vá e você fique hospedado num hotel, você banque toda a sua viagem, né? Você não crie vínculo com essa pessoa que está lá numa situação ilegal.
Por fim, visto aprovado. O que acontece nesse caso? Aí você vai pegar, o seu passaporte vai ficar retido lá porque eles vão colocar o visto no seu passaporte, você vai receber ele na sua casa dentro de 10 dias úteis, né? No máximo 10 dias úteis, e aí você vai estar, no dia da sua viagem, vai estar com tudo certo para viajar. Caso o seu visto seja negado, o que acontece? O seu passaporte é devolvido, você pode reaplicar para o visto sem problema nenhum, a qualquer tempo. Normalmente eles colocam uma carta com um motivo de reprovação, esse motivo é meio que genérico, sem muitos detalhes, mas pode ser por não ter comprovado vínculos, não ter comprovado recursos financeiros, então você vai poder trabalhar naqueles pontos em que foi gerado dúvida, né, um motivo de negação, para você que numa próxima vez consiga trabalhar nisso e ter o seu visto aprovado. E lembrando que se você for aplicar novamente, você vai ter que fazer todo o processo inteirinho, desde o início, preencher o formulário, pagar sua taxa, fazer um novo agendamento de entrevista, tudo do zero. E para você aumentar as chances de ter o seu visto americano aprovado, o que eu fiz? Eu montei um material com passo a passo, com todas as telas, todas as perguntas, te orientando ali como que responde, para você não cair naquelas pegadinhas, né? Ali eu evidencio aquelas perguntas que são mais duvidosas para você responder da maneira correta, às vezes numa inocência, às vezes nem por maldade você responde algo por não ter interpretado exatamente o que eles estão te perguntando. Então ali eu te mostro para não correr o risco de uma pergunta boba ter o seu visto negado, ali uma taxa de quase R$ 900, você joga no lixo e depois tem que aplicar tudo de novo. Então eu acho que é um material que vai te ajudar muito, te dar esse suporte. Tem ali as principais dúvidas que podem ser geradas, eu listei todas elas, dando as respostas. Na entrevista, né, quais são as principais perguntas que são feitas na entrevista para você se preparar. Então um material bem completo, com bastante suporte para você não ter chance de ter o seu visto negado. E esse material eu deixei na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Aqui no canal eu também tenho outros vídeos de planejamento de viagem. Se você está indo para os Estados Unidos, tem vídeo de Nova York, de Orlando, de Miami, de Vegas, dá uma olhadinha aí que tem bastante conteúdo de roteiro para te ajudar no planejamento de viagem. Se gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço para deixar seu like, te convido a se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.